Existe uma promessa oculta no coração de cada ser humano. Uma promessa feita pelo próprio Deus, e ela será cumprida, quer você acredite ou não. Neville Goddard a chamou de a promessa de Deus ao homem. Não é uma promessa de riquezas ou conquistas externas. É a promessa da sua própria conclusão. Um dia, dentro de você, Deus despertará. E nesse instante, você descobrirá que sempre foi o próprio Pai. Essa é a revelação suprema do ser, a história da sua origem, do nascimento do Filho Eterno, e da realização de que o Cristo vive em você. Antes de iniciar a palestra de hoje, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Deixe seu like e seu comentário, ficarei muito grato em responder sua mensagem. E se esse conteúdo te ajudar de alguma forma, compartilhe com mais pessoas. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos. Este é um dos assuntos mais difíceis que tenho para contar. Se eu não tivesse experimentado, não ousaria tentar. A promessa de Deus é verdadeira, aquele que a prometeu é fiel e está sendo cumprida em todos os seres deste mundo e nos inumeráveis seres que virão. A primeira declaração dela, você encontra em Gênesis 17. Somos informados superficialmente que Abraão tinha 99 anos e lhe foi prometido um herdeiro, um filho. Se você conhece a história, ele teve um filho que foi descrito como um jumento selvagem no capítulo 16. Este nasceu de uma serva da casa de Abraão, nasceu de Agar, nasceu de uma escrava, e o Senhor disse a ela, e você terá um filho e seu nome será Ismael, Deus ouve. Ele será um jumento selvagem de um homem, sua mão contra todos os homens e a mão de todos os homens contra ele. Abraão queria um filho nascido de Sarai. Ele tinha 99 anos e ela 90. Isso é tudo simbolismo. Foi dito a ele que ele teria um filho e seu nome seria Isaque e ele ri. Então somos informados de que Deus cumpriu sua promessa, e ele que tinha 99 anos e ela 90 trouxe a este mundo um filho chamado Isaque. Essa é a primeira sugestão da promessa de Deus ao homem. Antes disso, tudo era preparatório, como preparar o homem. Para nos preparar para este momento no tempo em que nos tornaríamos receptivos o suficiente, sensíveis o suficiente, para receber esta promessa. Somos informados no livro de Gálatas que o prometido era Jesus Cristo. Ouça as palavras cuidadosamente. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. Não diz. E à descendência, referindo-se a muitos, mas referindo-se a um, e à tua descendência, que é Cristo. Aqui vemos que o prometido era Jesus Cristo. Sua descendência, Jesus Cristo. Agora nos voltamos para Atos 26. Aqui Paulo é trazido acorrentado diante do rei Agripa. E o rei disse a ele: você pode pleitear sua própria causa, você pode se defender. E ele disse: aqui estou sendo julgado por minha esperança na promessa que Deus fez a nossos pais, a qual nossas 12 tribos esperam alcançar, e ansiosamente, sinceramente adoram noite e dia. E por esta esperança sou acusado pelos judeus, ó rei. Porque é considerado incrível por qualquer um de vocês que Deus ressuscite os mortos. Aqui está nossa esperança, se os mortos não são ressuscitados, o que importa se você constrói o maior monumento do mundo para si mesmo, se você fez bilhões e não ressuscitou dos mortos, o que importa, ou todas as realizações do mundo, se elas se desgastam como uma vestimenta e esse é seu último momento. E aqui estou eu em julgamento por minha esperança na promessa, feita por Deus aos nossos pais. Por que estou em julgamento? Eu acredito. Então, aqui está o apelo de Paulo diante do rei. Por que estou em julgamento? Agora, deixe-me contar minha história pessoal sobre isso. Eu ouvi, como você ouviu. Fui criado na fé cristã, como muitos de vocês, e ouvi como minha mãe e meu pai ouviram, e eu não entendi. Nenhum padre, nenhum rabino, nenhum ministro conta isso. Eles falavam da Bíblia, ou você vai a um médium para ouvir e comungar com alguém que supostamente está morto, e todos eles trazem vozes de volta. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com nenhum médium e percepção extrasensorial, é algo totalmente diferente. Aqui eu me movo pelo espaço neste mundo,
E então um momento quando eu menos esperava, na verdade eu não esperava, eu não tinha a menor ideia do que era tudo isso. É por isso que estou tão encorajado, porque eu não esperava por isso nesta vida, portanto eu sei que a promessa será cumprida e todos a receberão. Eu não a ganhei. Nenhum homem é bom o suficiente para ganhá-la. A promessa é incondicional. Então, aqui estou eu, um homem normal com todas as limitações e fraquezas do homem. Se eu tivesse que voltar aos meus 58 anos, todas as coisas eu julgaria duramente, se eu me sentasse em julgamento. E eu, que não conseguia me conceber digno de receber este presente fantástico. Uma noite fui dormir normalmente na cidade de São Francisco, e nas primeiras horas da manhã uma vibração mais intensa estava acontecendo na minha cabeça e comecei a acordar. Em vez de acordar na cama do meu quarto de hotel, estou acordando no meu crânio para descobrir que meu crânio não é um quarto, meu crânio é um sepulcro, uma tumba, e estou totalmente acordado no meu crânio, sozinho. Pela primeira vez na eternidade eu realmente estava acordado. Houve um momento de pânico, e depois daquele momento de pânico comecei a tatear ao redor, e senti a base do meu crânio e empurrei e algo cedeu, e eu saí, de cabeça, como uma criança nascendo, e desci, centímetro por centímetro por centímetro. Eu me puxei para fora do meu crânio e lá fiquei deitado no chão por alguns segundos. Então me levantei e olhei de volta para a cama e lá estava meu corpo na cama. Estava terrivelmente pálido, jogando minha cabeça de um lado para o outro. Então ouvi esse vento, um vento fantástico, como descrito no livro de Atos, e aqui veio um vento repentino do céu. Olhei para o canto do quarto porque ele vinha daquela direção, e então olhei de volta para a cama onde o corpo estava e o corpo tinha sumido, eles removeram o corpo, um corpo que era tão real apenas alguns segundos antes. Mas aqui estavam sentadas 3 testemunhas, 3 homens, eles não me viram e eu sou mais real do que jamais fui na eternidade. De repente, tomei consciência da realidade da minha própria invisibilidade. Eu sou mais real do que qualquer coisa na eternidade, e ainda assim ninguém me vê. Eu posso vê-los, eu não apenas os vejo, eu posso discernir seus pensamentos. Seus pensamentos são para mim tão objetivos quanto você. Eles estão todos curiosos sobre o vento, mas um é o mais curioso e ele saiu da cama e começou na mesma direção que eu pensei que o vento se originou. Quando ele começou, ele olhou para o chão e disse: "Ora, é o bebê de Neville." E eles perguntaram juntos da maneira mais incrédula: "Como Neville pôde ter um bebê?" Ele não discute o ponto, ele levanta uma criança enrolada em panos e a coloca na cama. Então eu peguei aquela criança em minhas mãos, olhei para seu rosto sorridente, ele faz isso, e perguntei: "Como está meu amor?" E esse sorriso celestial surgiu em seu rosto, e então a coisa toda se dissolveu, e eu estou na minha cama no hotel em São Francisco. Esse é o começo do desdobramento da promessa de Deus. Eu lhe darei um filho. Agora, o filho não é um filho pequeno que eu tenho, digamos. Que agora tem 38 anos. Vamos agora voltar à interpretação desse filho como a encontramos no livro de Lucas, pois Lucas interpreta essa imagem para nós. A tradição diz que havia 3 homens no campo, e ele disse a eles: "Esta noite nasceu Deus, nasceu um Salvador que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal, e encontrareis um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura." Lucas 2 versículo 11. Eles dizem, numa manjedoura, eu vos digo por experiência, deitado no chão. O bebê não é a coisa que aconteceu, o bebê é um sinal. Isto vos servirá de sinal. Um evento ocorreu hoje na eternidade, o cumprimento da promessa de Deus ao homem. E isto vos servirá de sinal, e encontrareis o bebê envolto em panos e deitado no chão. E foram e encontraram, como lhes fora dito, o menino envolto em panos. Vocês que conhecem certos protocolos relativos à Marinha ou ao nosso governo, que estarão preocupados com o nosso presidente que conhecemos como Washington, e queremos saber se ele está na Casa Branca ou não. Se vocês entenderam este protocolo, vocês procurarão ver um sinal de exibição, e se a bandeira presidencial estiver tremulando, vocês dirão aos seus amigos: "Ele está em residência." Se não estiver tremulando,
ele não está em residência. Isso não significa que a bandeira é o presidente, apenas significa a sua presença. Este é um sinal para vocês, e vocês encontrarão o bebê envolto em faixas e deitado no chão. Isso significa o evento que ocorreu neste dia na eternidade, não é o evento. O evento é invisível aos olhos mortais, pois ninguém me viu. Eu os vi e li seus pensamentos, mas eles não puderam me ver. Eles apenas encontraram um sinal. Eles vieram para encontrar o sinal, como lhes foi dito no mundo espiritual. Vocês encontrarão o bebê envolto em faixas e deitado no chão. E eles vieram e o encontraram exatamente como lhes foi dito, mas eles não conseguiram encontrar o evento, pois o evento era invisível aos olhos deste nível. Então aqui está a promessa de Deus ao homem de que ele produzirá, do homem, a si mesmo. Ele está enterrado no homem. E aqui está um sinal de que ele conseguiu se trazer para fora, individualizado como você. É um pequeno sinal, o sinal é o de um bebê envolto em panos e deitado no chão. Vamos voltar ao livro de Samuel. Somos informados de que algo aconteceu no homem. É o segundo evento da promessa de Deus. Primeiro, tomaremos Eclesiastes 3, 11, o versículo mais disputado naquele livro e possivelmente na Bíblia. Deus pôs a eternidade na mente do homem, mas para que ele não descubra o que Deus fez do começo ao fim. A palavra traduzida como eternidade na versão padrão revisada é Olon. Na versão King James esse mundo é traduzido como mundo. Ele pôs o mundo na mente do homem. Siga-me de perto. Agora volte para o livro de Samuel. Um rei, seu nome é Saul, se vira para seu tenente, Abner, e ele vê um jovem muito bonito diante dele cujo nome é Davi, mas ele não sabe quem ele é. Ele disse a Abner: Abner, de quem é filho esse jovem? E Abner respondeu: Tão certo como sua alma vive, ó rei, eu não posso dizer. Ele disse: Pergunte de quem é filho esse jovem. Ninguém sabe. Então Davi sai de seu humor conquistador e traz a cabeça do filisteu em sua mão, Golias. E o rei se vira para o jovem agora, ele disse: Diga-me, de quem é filho você, jovem? E ele respondeu: Eu sou o filho do teu servo Jessé. Chegaremos a isso em um momento, mas voltaremos. Abner, de quem é filho esse jovem? A palavra jovem é Olon, traduzido como eternidade. Pergunte de quem é filho esse jovem. A palavra jovem é Olon. Ele se vira para o próprio garoto e diga-me, de quem você é filho, rapaz? A palavra jovem é Olon. O que Deus colocou na mente do homem? A Bíblia nos diz, mas porque não conseguimos entender, que Deus colocou a eternidade na mente do homem, mas a palavra traduzida como eternidade significa jovem, rapaz, juventude. Então, o que ele colocou no homem? Eu vou lhe contar por experiência própria o que ele colocou na mente do homem, e ele colocou Davi. Ele colocou Davi na mente do homem. É o segundo ato do cumprimento da promessa de Deus, porque ele prometeu no capítulo anterior, 1 Samuel 17, libertar o pai deste jovem na eternidade. Ele pegou a juventude eterna, simbolizada como Davi, e a colocou na mente do homem, e prometeu que qualquer um que conquistasse o inimigo de Israel, o filisteu, que seu pai, não ele, mas o pai, seria livre. Então ele está procurando pelo pai. Ouça as palavras. De quem você é filho? Não estou perguntando sobre o menino. De quem você é filho? Se eu lhe perguntar: de quem você é filho? Estou curioso sobre seu pai, não preocupado com você. Pois a promessa é: o pai deve ser libertado. Então, aqui está o grande mistério. Agora, alguns meses depois, uma vibração semelhante à que precedeu meu próprio nascimento do alto ocorreu. Desta vez houve uma explosão, uma expansão além do sonho mais louco, e quando a poeira baixou, por assim dizer, eu estava olhando para o rosto de Davi. Não há dúvida em minha mente de que estou vendo Davi e não há dúvida em nosso relacionamento. Ele é meu filho e não tem nenhuma dúvida em sua mente de que eu sou seu pai, e ele me chama de pai, cumprindo a Escritura, o Salmo 89. Tu és meu pai, meu Deus e a rocha da minha salvação.
Então Davi foi escondido na mente de cada ser no mundo. Em um momento na eternidade, quando o homem está maduro para isso, há uma explosão, e ele vê Davi e Davi é seu filho. Ninguém sabe quem é o pai, exceto o filho, e qualquer um a quem o filho escolher revelá-lo. Agora, qual é o significado disso? É o propósito de Deus nos dar seu filho. Não há nenhuma maneira no mundo de ele nos dar seu amor, se Deus é um pai, a menos que Deus seja um pai, a menos que ele nos dê a paternidade. Eu não posso ser um pai a menos que haja uma criança e seu filho unigênito seja Davi. Salmo 2. Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Ele olha para Davi e chama Davi de seu filho unigênito. Ele pega seu filho unigênito, traduzido na Bíblia como Olom, enterra-o na mente do homem e então dá ao próprio homem, dando ao homem seu filho. Se eu sou o pai do filho unigênito de Deus, eu e Deus somos um. No mundo onde ainda devo usar uma vestimenta de carne, essa herança plena me é negada. Ela ainda não se tornou real, ou pelo menos não totalmente realizada, enquanto eu usar essa vestimenta de carne, mas minhas visões revelam o cumprimento de sua promessa em mim, herança completa do mundo quando a vestimenta, que é o véu que me esconde da minha herança, é retirada. Então aqui, de quem você é filho, jovem? Eu sou filho do teu servo Jessé. A palavra Jessé é a raiz da palavra eu sou. É qualquer forma do verbo ser. É a raiz da palavra Jod-Reval Respron Yod-Reival Rei que traduzimos, Jeová. Ele está lhe dizendo que seu pai é Jeová, o único Deus. Todos os estudiosos concordam que a genealogia dada a Davi no livro de Ruth e Crônicas foi adicionada. Eles tentam dar sentido às Escrituras, mas a mais abrangente de todas as obras sobre as Escrituras existentes é a Enciclopédia Bíblica. A Enciclopédia Bíblica afirma que no mais antigo de todos os manuscritos conhecidos, não há pai além de Jessé. Davi tem o pai, Jessé, e Jessé não tem pai. Não há genealogia de Jessé nos primeiros manuscritos conhecidos na língua hebraica, mas homens tentando dar sentido a isso adicionaram uma genealogia. Eles remontam de Jessé até Adão, que agora temos em nosso livro de Lucas e Mateus, mas os primeiros manuscritos conhecidos começam com Jessé. Ele não tem, como Melquisedeque, nenhum histórico, porque Deus não tem pai. Então o pai de Davi é Jessé, que significa eu sou, e eu sou não tem nada por trás disso. Não tem origem de laços em si mesmo. Então, quando você vê Davi, Deus se completou e se deu a você. Não há como ele se dar a você e ainda assim não lhe dar seu filho. Se ele restringe seu filho e não lhe deu seu filho, ele não se deu a você, pois ele é um pai. Se eu lhe der a paternidade, então onde está meu filho? E então a criança vem diante de você e revela sua paternidade. A juventude eterna foi colocada na mente do homem, e então chega aquele momento no tempo em que os homens descobrem quem ele é, e é tudo Deus. Então a promessa, eu digo a você por experiência, é verdadeira. Somos informados em 2 Coríntios 1 versículo 20, falando de Cristo Jesus, nele todas as promessas de Deus se cumprem. Todas as promessas de Deus encontram sua afirmação, seu cumprimento, nele. Bem, quem é Cristo Jesus? Cristo Jesus é Deus Pai. Como chego a esse ponto? Escritura, mais experiência. Em João 14 versículo 8, o discípulo Filipe disse a ele: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus disse a ele: Estou há tanto tempo convosco e ainda não me conheces, Filipe? Aquele que me viu, viu o Pai. Como podes dizer: Mostra-nos o Pai? Mas ninguém lhe perguntou: Onde está seu filho? Leia a história. Ninguém ousou perguntar nada a ele. Uma criança dá testemunho da paternidade. Então ninguém lhe perguntou nada, então ele levanta a questão, não no mesmo capítulo, porque a Bíblia é um mistério, você tem que cavar e procurar. Então, quando ninguém lhe fez uma pergunta, ele se virou para eles e disse: O que vocês pensam do Cristo? De quem ele é filho? E eles, baseados na tradição, começaram a especular, e eles perguntaram a ele e fizeram todos os tipos de declarações. Eles disseram: O filho de Davi.
Ele disse: Então por que Davi no Espírito o chamou de Senhor? Se Davi assim o chama de Senhor, como ele poderia ser filho de Davi? A palavra traduzida como Senhor é Adoni e cada criança se referia aos seus pais como Adoni, que significa meu pai, meu Senhor. Ele diz a você que ele cumpriu o Salmo 89. Se Davi assim o chama de pai, como ele poderia ser filho de Davi? Eu lhe digo que a história está toda envolvida em você, se desenrolando em você, e no final você é herdeiro do universo, porque você é um com Deus e todos nós juntos temos o mesmo filho. Agora eu sou individualizado e você também, e todo ser neste mundo está destinado a ser semelhante a Cristo, sem perder sua individualidade, não na eternidade, e ainda assim você e eu somos um porque temos o mesmo filho. Você está destinado a ser filho de Davi, você está destinado a ser pai de Davi. Agora mesmo você acha que ele viveu há 3.000 anos, eu lhe digo que ele está enterrado em você. Ele está levantando seu filho de você, e quando ele levanta seu filho de você, ao mesmo tempo ele ressuscita você como ele mesmo. Então ele ressuscita você e seu filho e lhe dá o relacionamento de pai-filho, você sendo pai, e seu filho unigênito, é seu filho. Portanto, quem é você, senão Deus Pai? Estamos todos destinados a ser Deus Pai, e ainda assim individualizados. Eu sei que nunca perderei minha individualidade e você nunca perderá a sua, e ainda assim somos um. Somos um porque temos o mesmo filho, e o nome do filho é Davi. Agora, seu trabalho carregado de poder realmente começou na descida da pomba. Tudo antes disso foi simplesmente preparatório. Esta é uma experiência verdadeira, a descida da pomba. Todo esse simbolismo é verdadeiro, acontecerá com você. Vou lhe contar como aconteceu comigo. Ninguém vê isso fora daquele a quem acontece, como nos é dito em Marcos 1 versículo 10. Virá tão inesperadamente quanto todos os outros vêm. Você vai para a cama inocentemente, como eu fiz, um dia perfeitamente normal, sem excitação, e então nas primeiras horas da manhã isso acontecerá. De repente, você verá a transparência mais estranha, transparente além dos sonhos mais loucos, translúcida. Então, de repente, 20 ou 30 pés acima de sua cabeça, você verá uma bela pomba, um bege claro como linho natural. Palestra Projetos Proféticos. A mulher morena de pele oliva deu a entender que o futuro do homem era relativo ao seu intestino grosso atual, como a lagarta, cujo futuro é a borboleta. O futuro do homem é tão fantástico que você não consegue descrevê-lo em palavras. Ele não é a lagarta que se alimenta da folha, em relação a ela, ele é a criatura alada, conforme descrito no livro de Ezequiel e Isaías, este serafim alado, cujo corpo é de luz, rosto humano, sim, mãos humanas, pés humanos, mas o corpo, não. Ele não precisa do intestino grosso, ele não precisa de nenhum alimento para se sustentar, pois agora ele é um ser que dá vida, vida dentro de si. Portanto, ele é um ser de luz radiante, embora tenha características humanas, mãos e pés. Enquanto ela me dizia isso, eu ainda estava segurando a pomba, então me senti cristalizar mais uma vez, e estou de volta à minha cama. Todos os outros o precederam. Começou em 1959, no dia 20 de julho, em São Francisco. Então veio a revelação de Davi no mês de 6 de dezembro de 1959, então veio a divisão do templo, que é o corpo, em 8 de abril de 1960. Então veio aquele intervalo de alguns anos até o primeiro dia deste ano, 1º de janeiro, onde a pomba desceu. Conhecendo minha escritura, eu soube então que sua obra realmente começou. Aquela obra carregada de poder começou na descida da pomba, que simbolizava o Espírito Santo. O que eu disse a vocês esta noite é 100% verdade. Eu posso prometer a vocês, como lhes foi prometido nas Escrituras, tendo percebido isso em mim mesmo, vocês perceberão isso. Vocês não ganham isso, é um presente, é tudo graça. A promessa de Deus é incondicional, a lei de Deus é condicional. Se vocês querem aplicar a lei de Deus a qualquer coisa neste mundo, é tudo condicional. Vocês não podem estar em um estado e não sofrer as consequências de não estar em outro estado. Então, se eu estivesse no estado de ser saudável, devo assumir que estou. Somos informados, e invoque seu nome.
Essa frase, invoque seu nome, não é traduzida corretamente. É, e invoque com seu nome. Como eu invocarei com seu nome? Seu nome é Eu Sou. Se eu invocasse com seu nome, e seu nome fosse Eu Sou, eu diria: Eu sou saudável. Como nos é dito? Que o homem fraco diga: e eu sou forte. Eu estou invocando com seu nome. Não invoque o nome dele, como você é ensinado nas igrejas. Em nome de Jesus Cristo, dê-me tal e tal. Não vai funcionar, mas se você invocar o nome dele quanto às finanças. Eu sou rico. O nome dele é Eu Sou. Se eu estivesse aqui como juiz, e pegasse Neville e o jogasse ali e o sentasse diante de mim e pedisse para ele se defender, sabendo que sei sobre ele, eu não poderia dar a ele o que me foi dado, o que me emociona além da medida, porque sei que todos receberão. Se eu realmente me sentisse bem, limpo e saudável no fundo do meu coração e todas essas coisas no mundo, então eu poderia sentir pena do resto do mundo, mas não me sinto assim. Eu sei o que fiz, sei do que sou capaz de fazer, e porque sei que essas coisas não são eu e ainda assim fui chamado e recebi esse dom, sei que todos o receberão. Como lhe é dito nas Escrituras: se vem por lei, então não é pela graça. Não veio por lei, veio pela graça. A lei nos foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Todos serão chamados no devido tempo de Deus e receberão a paternidade, e a paternidade é dada a você por meio de seu filho. Sem paternidade, sem filho. Quem é o filho? O filho é Davi, e Jesus Cristo, como você foi ensinado a acreditar, é o filho. Ele não é o filho, Jesus Cristo é Deus Pai. Quando você me vê, Filipe, você vê o Pai. Como então você pode dizer: mostre-nos o Pai? As pessoas não conseguem entender bem esse mistério, mas ele realmente é Deus, o Pai. Qualquer um que se torna pai de Davi é Jesus Cristo, mesmo que ele não perca sua própria individualidade. E todos no mundo estão destinados a ser o pai de Davi, assim como Jesus Cristo é o pai de Davi. Ele não pode ser pai e não ter um filho. Quando ele nos diz: eu sou o pai, então onde está o filho? Então ele traz à tona: o que você diz do Cristo, de quem ele é filho? O filho de Davi. Então por que Davi o chama de pai? Se Davi assim o chama de pai, então como ele pode ser filho de Davi? Essa é a história. Todos estão destinados a ser o pai de Davi, e sendo o pai de Davi eles são Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele mesmo o Pai. Essa é a promessa de Deus ao homem. Se tentarmos racionalizar isso nesse nível, não fará sentido. Os sacerdócios do mundo não conhecem a Bíblia, então eles a ensinam de forma diferente. Ele me enviou para lhe contar. Ou você não ouviu ou talvez tenha esquecido. Vim para lembrá-lo, porque de alguma forma peculiar isso depende de você ouvir e aceitar. Então o homem deve primeiro ouvir e aceitar, como nos foi dito no livro de Hebreus. Há uma grande diferença entre receber a promessa e receber o que foi prometido a você. Que promessa? Quando você recebe a promessa, você é declarado herdeiro do reino. Quando você recebe o que foi prometido, você obtém a herança. Essa é a diferença. Quando você escreve um testamento e o advogado o registra, você ouve que eu escrevi um testamento e então você agora é herdeiro do meu patrimônio, mas você ainda não está na posse até que meu testamento seja executado. Então eu digo a vocês com efeito, que a promessa de Deus é fiel e verdadeira, e todos que a receberam devem continuar por um tempo. Ele não pode restringi-la, ele tem que contá-la na esperança de que muitos que a ouvem creiam, pois ela é baseada na crença na promessa. Então eu digo a vocês o que vai acontecer, na esperança de que vocês creiam. Por outro lado, se vocês estão querendo a lei de Deus, e querem dinheiro, ou coisas, ou algo mais neste mundo, apliquem-na. Vocês a obterão. Que aproveitaria ao homem ganhar o mundo inteiro e sofrer a perda de sua alma? Vocês conhecem essa história. Ele tinha mais grãos do que poderia colocar no celeiro. Ó homem insensato, não sabes que a tua alma te é pedida? Lucas 12 versículo 16, 20. Mas o homem não se importa.
Ele não acredita nas promessas de Deus. Então, esta noite, tão pequena uma audiência como somos, posso pedir que vocês acreditem. Cada palavra que eu disse a vocês esta noite, eu experimentei. Acontece com todos os seres no mundo. Acreditem. No entanto, eu sou um homem tão frágil quanto vocês. Mas, apesar das fraquezas do homem exterior, a promessa de Deus foi cumprida em mim. Agora, vamos entrar no silêncio. Pergunta: se não vivenciarmos o nascimento nesta presente encarnação, ainda o vivenciaremos no futuro? Resposta: é difícil para o homem acreditar, mas o livro mais negado da Bíblia é Eclesiastes. No primeiro capítulo, somos informados: o que foi é o que será, e o que se fez é o que se fará, e não há nada novo debaixo do sol. Há alguma coisa da qual se diga, e veja, isto é novo? Já foi, em eras antes de nós. Não há lembrança das coisas passadas, nem haverá lembrança das coisas posteriores que ainda hão de acontecer. Eclesiastes 1:9, 11. O tempo é dobrado, curvado, é muito maior do que 70 anos, e o homem não pode voltar e realmente se lembrar das coisas de 70 anos atrás. A Escritura é muito maior do que isso. Cada um cumpre seu destino dentro daquele tempo em que estava sentado. Você realizará a parte com modificação, e então Deus, em um momento, seu mais poderoso de todos os atos, ressuscitará você. Você é tirado do túmulo, pois este, o corpo, é o túmulo onde o homem está encerrado, e o homem é Deus. Gólgota significa caveira. Os sacerdócios do mundo tentam justificá-lo tentando encontrar uma pequena área no Oriente Próximo onde eles alegam tê-lo encontrado. Eles dizem aos fiéis ao redor do mundo, e eles acreditam: Cristo em você é a esperança da glória. Cristo será ressuscitado, e você e ele são um. Jesus Cristo é seu Criador e ele é seu marido, e ele tem que deixar tudo e se apegar a você. Boa noite.